Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Eu quero através desse vídeo falar para você do abuso da misericórdia divina. Nos dias em que nós estamos vivendo, tem sido pregado uma falsa misericórdia de Deus. Como fala no livro do Eclesiástico, no capítulo 5, que a piedade e a cólera de Deus é infinitamente rápida. Tanto ele é misericordioso infinitamente, quanto também a sua cólera é infinitamente maior. Nós vemos isso no final dos tempos, quando ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Por quê? Porque como você está vendo nessa imagem desse vídeo, ele morreu por mim e por você. Ele quem? O profeta Isaías? São Paulo apóstolo? Buda? Maomé? Não, o próprio Deus vivo, aquele que fez o céu e a terra. A misericórdia divina, ela já foi exercida no madeiro da cruz, quando o próprio Filho de Deus morre por mim e por você. Aquilo que Deus tinha para fazer por nós, ele cumpriu com exímia perfeição, que foi morrer na cruz e nos abrir o céu. E a misericórdia dele é tão grande, que ele exerce ela também através da Santíssima Eucaristia, que ele dá a própria carne dele para mim e para você, para que eu e você tenha força para lutar o bom combate e entrar no reino de Deus. E Santo Antônio de Pádua fala, essa misericórdia ela é exercida de qual maneira também? Ela é exercida através do tribunal da Santa Confissão, aonde o pecador é absolvido dos seus pecados. Ela é a porta da misericórdia divina. Santo Antônio de Pádua, doutor da igreja, vai nos explicar. Mas o que tem acontecido hoje? O que tem acontecido é o que tem se pregado, que todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai entrar no céu e tudo vai acabar bem. É como a gente vai num velório, todo velório que você vai, se você notar, você vai sempre ouvir a mesma coisa. Não, aquela pessoa ela era boa, não, ela está acolhida no céu, Deus é bondoso, ela foi salva. Meu irmão, é um erro medonho pensar isso e propagar isso também, que ninguém tem essa certeza. Pessoa vive no adultério a vida inteira, pessoa fez um monte de coisa errada, faltou a missa de domingo, não se confessava, não rezava, aí todo mundo fala que ela entrou no céu. Isso é uma falsa misericórdia. E aí São Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 4: acaso não sabes que a bondade de Deus te convida à penitência? E Santo Afonso de Ligório diz: Deus é misericordioso, mas também é justo. Num campo de trigo, perceberam um dia os criados do dono que o joio crescia ao mesmo tempo em que o bom grão. Pensaram logo em arrancá-lo e disseram ao Senhor: Quereis que vamos dar uma monda ao trigo? Mateus capítulo 13, versículo 24. E aí Santo Afonso continua dizendo: Não vades, lhes respondeu o dono, deixar crescer tudo, e mais tarde se arrancará a erva daninha e se lançará ao fogo. No tempo da ceifa, direi aos ceifadores: recolhei primeiro a erva daninha, atai-a em feixinhos para ser lançada ao fogo. Eis o que lemos na parábola do joio. Nela se nos mostra, por um lado, a paciência que Deus usa para com os pecadores, pelo outro, a justiça que faz cair sobre os obstinados. Segundo nota Santo Agostinho, duas espécies de laços arma o demônio aos homens: a desconfiança e a confiança. Depois de terem pecado, impele-os para a desesperação, fazendo-os temer a justiça divina, quando ao contrário quer fazê-los cair no pecado. Excita-os a confiança na misericórdia divina, para que a pessoa caia no pecado. Contra esta tática, dá o mesmo santo este aviso: depois do pecado, esperai a misericórdia; antes do pecado, temei a justiça. Sim, temei-a, porque é indigno de misericórdia quem abusa da misericórdia de Deus para ofendê-lo. Estende-se a misericórdia sobre os que temem a Deus, não sobre os que servem de misericórdia como razão para não terem a justiça. Quem pecou contra a justiça, diz Tostate, pode ainda recorrer à misericórdia,
Mas quem peca contra a misericórdia, para onde ele vai apelar? É por isso, meu irmão, minha irmã, que Nossa Senhora fala em Lucas 1,52 no Magnificat. Deus concede a misericórdia de geração em geração para aqueles que o temem. A pessoa não tem temor a Deus, ela vive uma vida de pecado. E aí é pregado para ela que mesmo assim ela vai se salvar porque Deus é misericordioso. Isso é um engano, meu irmão. A própria Nossa Senhora fala isso em Lucas 1,52. Com dificuldade se encontraria um pecador decidido a condenar-se. Querem os pecadores de ordinário entregar-se ao vício, sem renunciarem à salvação. Ao pecarem, dizem consigo: Deus é misericordioso, vou satisfazer a minha paixão, cometerei este pecado e mais tarde me confessarei. Tal é, diz Santo Agostinho, a linguagem de todos os pecadores. Mas ai, tal era também a linguagem de tantos desventurados que agora ardem no fogo do inferno. Muito contrária é a linguagem do Senhor. E ele vai dizer em Eclesiástico 5, versículo 6: Não digas, a misericórdia de Deus é grande, ele terá piedade de mim, qualquer que seja o número dos meus pecados. Mediante, meu irmão, minha irmã, um ato de contrição, tudo me será perdoado. E quereis saber por que não deveis falar assim? É que da parte de Deus a misericórdia e a cólera andam próximas uma da outra, e o olhar da sua cólera está fixo sobre o pecador. Olha, meu irmão, minha irmã, a misericórdia divina é infinita, mas os atos dessa misericórdia são limitados. Deus é misericordioso, mas também é justo. Era o que o próprio Senhor dizia a Santa Brígida da Suécia: Eu sou justo e misericordioso, mas os pecadores só veem a minha misericórdia. Quer dizer, aos pecadores, não querem ver a Deus senão por um lado. Ó Senhor, ó Senhor, como o Senhor é bom, mas também é justo, escreve São Basílio. Não vamos representá-lo somente pela metade. Suportar os que a misericórdia tornou audazes em pecar, dizia o padre mestre Ávila, não será misericórdia, mas injustiça. E lemos no cântico da Mãe Divina que a misericórdia é prometida não aos que abusam dela, mas aos que temem a Deus. A Escritura ameaça com os golpes da justiça os pecadores obstinados. Ora, observa Santo Agostinho, se Deus não falta às suas promessas, também é fiel às suas ameaças. Guardai-vos, nos grita São João Clímaco, de prestar ouvidos a quem vos promete as misericórdias divinas, para vos animardes a pecar. Não são de Deus essas vozes, são impulsos traiçoeiros do monstro infernal. Santo Agostinho acrescenta: desgraçado do que se embala numa criminosa esperança para mais à vontade pecar. Ó, exclama ele ainda, quantas almas se têm deixado seduzir a perder com esta esperança vã? São muitos para lamentar os que abusam da bondade de Deus para mais o ofenderem. Segundo São Bernardo, se Lúcifer foi tão prontamente punido pelo Senhor, foi porque se revoltou esperando na impunidade. Depois de ter vivido no pecado, converteu-se o rei Manassés e recebeu de Deus o seu perdão. Amon, seu filho, tirou disso ocasião para contar para si com uma indulgência, não menos fácil que a obtida por seu pai, e entregou-se a uma vida desregrada, mas não houve misericórdia para Amon. O mesmo aconteceu com Judas, afirma São João Crisóstomo. Perdeu-se por ter pecado, contando com a clemência de Jesus Cristo. Numa palavra, se Deus é paciente, não o é sempre. Se Deus exerce sempre a sua misericórdia, ninguém se condenaria. Ora, o sentir mais comum é que a maior parte dos adultos, mesmo entre os cristãos, serão condenados. É larga a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição, e são muitos os que caminham por ela. É o Salvador quem assim fala. O que ofende a Deus com os olhos no perdão, diz Santo Agostinho, em vez de fazer penitência, escarnece de Deus. Por isso São Paulo nos previne que Deus não sofre os que os escarnecem. Gálatas 6, versículo 7. Seria de fato escarnecer de Deus presumir o pecador, que depois de ter pecado à vontade por todo o tempo que lhe aprovesse, iria em seguida para o paraíso. Mas diz ainda o mesmo apóstolo: colherá o homem
o que tiver semeado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que semeia pecado só deve esperar os castigos do inferno. A rede em que o demônio apanha e arrasta para o inferno quase todos os cristãos que se condenam é a cegueira em que os lança, dizendo-lhes: pecai à vontade, porque podereis salvar-vos, por mais numerosos que sejam os vossos pecados. Olha que mistério, meu irmão, minha irmã. Essa é a rede de Satanás. Mas Deus lança a sua maldição sobre quem peca, esperando no perdão. Depois do pecado, é agradável a Deus a esperança do perdão, uma vez que seja acompanhada do arrependimento. Mas a esperança dos que se obstinam no pecado é a sua abominação, diz Jó no capítulo 11, versículo 20. Tal esperança só é própria para provocar os golpes da justiça, que Senhor não castigaria um escravo que usasse de sua bondade com motivo para ofender. Olha, meu irmão, é aí que nós vemos esse mistério. O pecador acaba sendo abandonado por Deus. E aí Santo Afonso de Ligório continua dizendo: haverá pecadores que digam: as misericórdias passadas do Senhor são um penhor das que podemos esperar de futuro. E ingratos, é em razão de Deus se ter mostrado tão misericordioso para convosco que quereis continuar a ofendê-lo. É assim, pergunta São Paulo, que insultais a bondade e a paciência de Deus? Não sabeis que se o Senhor vos há sofrido até a hora presente, não é para que persistais em ultrajá-lo, mas para que choreis os vossos pecados passados? Desprezas tu as riquezas da sua bondade e paciência? Não sabes que a benignidade de Deus te convida à penitência? Romanos capítulo 2, versículo 4. Se apoiado na longanimidade de Deus não queres pôr termo às tuas desordens, o Senhor saberá terminá-las. Se não vos converterdes, diz o profeta, ele se armará da espada. Salmos 7, versículo 13. E o próprio Deus disse aos judeus em Deuteronômio 32, 35: pertence-me a vingança e eu a exercerei a seu tempo. Deus sabe contemporizar, mas quando chega a hora da vingança, descarrega o golpe sem hesitar. Espera o Senhor o momento de vos fazer misericórdia, como fala em Isaías 30, 18. Se Deus, pois, concede dilações ao pecador, é para que ele se emende. Se vê, porém, que ele emprega o tempo em multiplicar as suas faltas, em vez de as chorar, então chama este mesmo tempo a depor contra o ingrato, como se lê em Jeremias capítulo 1, versículo 15. E com efeito ajunta São Gregório: o próprio tempo toma assento no tribunal de Deus para julgar o pecador. E o resultado final de tantas esperas, de tantas misericórdias prodigalizadas ao desgraçado, será chamar sobre ele um castigo mais rigoroso, um abandono mais seguro e repentino. Temos dispensado os nossos cuidados à Babilônia, e ela não está curada. Então vamos abandoná-la. Jeremias capítulo 51, versículo 9. E aí ele continua dizendo: e de que modo se realizará este abandono do pecador? Ou Deus lhe mandará a morte no estado de pecado mortal, ou lhe suspenderá a abundância das graças, deixando-lhe apenas a graça suficiente, com o auxílio do qual o pecador ainda rigorosamente poderia salvar-se, mas não se salvará. A cegueira do seu espírito, o endurecimento do seu coração e o mau hábito contraído tornarão a sua salvação moralmente impossível. Olha que loucura, meu irmão, minha irmã. Assim ele se encontrará abandonado de Deus, se não em absoluto, pelo menos moralmente. Levantarei a sebe a minha vinha, e ela ficará exposta à pilhagem. Isaías capítulo 5, versículo 5. E aí Santo Afonso de Ligório continua: terrível castigo, quando o dono de uma vinha lhe destrói a sebe e deixa entrar nela tudo quanto vier, ou sejam homens ou animais. O que é que manifesta? Que renúncia à sua propriedade. Assim faz Deus quando abandona uma alma. Tira-lhe a sebe do temor, dos remorsos e deixa mergulhada nas trevas. Então entram nessa alma os monstros e todos os vícios. Enviastes as trevas e fez-se noite, graças à qual passarão todas as bestas da floresta. Salmo 103, versículo 20. Abandonado a si mesmo no meio da escuridão, tudo desprezará o pecador,
a graça de Deus, o paraíso, as advertências e as censuras. Até da sua própria condenação escarnecerá. Caído no profundo das suas iniquidades, o ímpio serrirá de tudo. Salmo 18, versículo 3. Deus o poupará nesta vida, mas essa brandura será o castigo mais terrível do desventurado. Dispensamos misericórdia ao ímpio, diz o Senhor, e não aprenderá a tornar-se melhor. Isaías 26, versículo 10. Exclama São Bernardo sobre esse texto. Para longe de mim essa misericórdia mais terrível que todo rigor. É a reflexão, meu irmão, minha irmã, de São Roberto Bellarmino. Sobre essa passagem, mais valeria a muitos desses desgraçados que Deus lhes tivesse tirado a vida, logo em seguida ao primeiro pecado, porque morrendo mais tarde terão tantos infernos a sofrer quantos pecados mortais houverem cometidos. Olha, meu irmão, minha irmã, quanto é desgraçado quem deixa perder o tempo da misericórdia. Na vida do padre Luiz de Lanuza, vai dizer que andavam um dia e passeavam junto dois amigos que habitavam em Palermo. Um deles, chamado César, comediante de profissão. Vendo seu companheiro muito pensativo, disse-lhe: aposto que foste confessar-te, e é por isso que estás tristonho. Ouve, ajuntou um dia o padre Lanuza. Disse-me que Deus me dava ainda 12 anos de vida, e que se neste prazo de tempo me não corrigisse, havia de ter uma morte má. Tenho viajado por diversos países, tenho sofrido várias doenças, especialmente uma que me reduziu ao extremo. É neste mês que se completam os meus 12 anos, e sinto-me com uma saúde como nunca desfrutei em toda a minha vida. A seguir, convidou o seu amigo para o sábado próximo a assistir uma nova comédia que tinha composto. Mas o que aconteceu? Naquele dia 24 de novembro de 1668, ao entrar em cena, foi acometido de uma apoplexia e caiu morto nos braços de uma atriz. Assim terminou a sua comédia. Agora, irmão meu, volvamos os olhos para nós. Quando o demônio vos tentar cometer um novo pecado, se quereis condenar-vos, estáis na liberdade de pecar. Mas então não digais que quereis salvar-vos. Desde que quereis pecar, olhai-vos como condenado, e representai-vos que Deus escreveu neste momento a vossa sentença, e vos disse, como ele fala em Isaías 5,4: ingrato, que podia fazer eu por ti que não tenha feito? Pois bem, visto que queres condenar-te, sê condenado, e não queixeis senão de ti mesmo. Mas direis vós: e onde está a misericórdia de Deus? Cadê a sua infinita misericórdia? E aí Santo Afonso de Ligório diz: desgraçados, não é misericórdia da parte de Deus ter-vos sofrido tantos anos, apesar dos vossos muitos pecados? Sempre vós deveríeis permanecer com a face no pó, render-lhe graças e exclamar com o profeta. Jeremias 3:22. Graças às misericórdias do Senhor é que ainda não estamos perdidos sem recurso. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus dá para mim e para você um número de pecado sobre o qual eu e você pode cometer. E que isso é oculto a nós, até mesmo a bem-aventurada Virgem Maria. E só Deus sabe. E aí, como fala em Eclesiástico, capítulo 8, versículo 11: sem temor praticam o mal os filhos dos homens, porque a sentença não é logo proferida sobre eles. E aí Santo Afonso de Ligório vai dizer: para cada um de nós está fixada a medida. Se Deus castigasse imediatamente quem o ofende, por certo seria mais respeitado do que é. Mas ele retarda a punição, espera com paciência, e é isso que torna os pecadores audazes para o ultrajarem. Não nos iludamos, no entanto, porque se Deus sabe esperar e ser paciente, nem sempre assim ele procede. O sábio nos ensina que Deus dispôs todas as coisas com medida, número e peso. Sabedoria, capítulo 11, versículo 21. Assim determinou de antemão o número de dias, o grau de saúde e talento que quer dar a cada homem, segundo o sentir da máxima parte dos santos padres, tais como São Basílio, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Cilírio de Alexandria,
São João Crisóstomo, Santo Agostinho e tantos outros santos padres. Eles vão dizer: tem Deus fixado o número de pecados que há de perdoar a cada um. Completo esse número, ele cessa de perdoar. Devemos pensar, diz Santo Agostinho, que cada um é suportado pela paciência divina durante um determinado período de tempo. Chegado o limite, não tem o pecador mais indulgência a esperar. Tal é a doutrina de Eusébio de Cesareia. Deus é paciente numa certa medida, depois abandona. Falam no mesmo sentido os outros padres acima citados. Meu irmão, isso é doutrina por excelência da igreja. E aí ele continua dizendo: ora, não é ao caso que esses padres falam. Fundam-se nas sagradas escrituras. Num lugar, declara o Senhor, que demora a ruína dos amorreus, porque o número das suas iniquidades ainda não está completo. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Em outra parte exprime assim: doravante não dispensarei mais misericórdia à casa de Israel. Oséias 1, versículo 6. Em outro lugar ele diz ainda: é já pela 10ª vez que me provocam, não verão a terra que lhes tinha prometido. Números 14, 22. E Jó dirige-se a Deus nesses termos: tende contado os meus passos, tende posto os meus pecados de reserva como guardados num saco. Jó 14,16. Não lançam conta os pecadores das suas faltas, mas Deus conta-las e castiga-las quando o número está completo. Ou segundo a palavra de Joel, quando a seara está madura, aplicai a foice, a seara, porque ela está madura. Joel capítulo 3, versículo 13. Dá-nos Deus pela boca do sábio este aviso: não estejais sem temor a respeito dos pecados já perdoados, e não ajunteis pecado sobre pecado. Eclesiásticos 5:5. Vale o mesmo que dizer: pecador, tu deves tremer, até com a lembrança dos pecados que tenho perdoado, porque não sabes se cometendo mais um e ajuntando-o aos perdoados, esse novo pecado irá encher a medida e fechar-te o caminho da misericórdia. Em outra passagem se explica a Sagrada Escritura ainda com mais clareza. 2 Macabeus capítulo 6, versículo 14. Espera o Senhor com paciência para punir as nações, quando chegar o dia do seu julgamento, e se tiver enchido a medida dos seus pecados. Ora, meu irmão, Deus para castigar espera até o dia em que esteja cheia a medida das iniquidades. Chegando esse dia, não hesita mais. São muitos os exemplos que a Escritura nos oferece de castigos, tais nomeadamente o de Saul, que foi abandonado de Deus após sua última desobediência. Pediu a Samuel que intercedesse por ele. 1 Reis 15, 25. Rogo-vos que me consigais de Deus o perdão do meu pecado, e venhais comigo para que eu adore o Senhor. E Samuel respondeu: não irei contigo, porque desprezastes a palavra do Senhor, e ele por sua vez te rejeitou. Há também o exemplo de Baltazar, que tendo profanado num festim os vasos de Jerusalém, viu de repente aparecer uma mão que escrevia na parede: Mane, Tebel e Peres. Tendo sido chamado Daniel para explicar ao rei essas palavras tão misteriosas, respondeu entre outras coisas: foste pesado na balança e encontrado demasiado leve. Fez-lhe entender assim que o peso dos seus pecados tinham feito pender a balança da justiça divina. E com efeito, naquela mesma noite, Baltazar foi morto. Oh, quantos acontece igual desgraça, vivem por largos anos na desordem, mas quando atingem o número fixado aos seus pecados, são surpreendidos pela morte e precipitados no inferno. Passam os seus dias no gozo de todos os prazeres, diz Jó no capítulo 21, versículo 13, e num instante descem aos infernos. Há homens que empreendem descobrir o número das estrelas, os dos anjos, ou os anos que tal ou tal há de viver. Mas quem tentará adivinhar o número de pecados que Deus quer perdoar a cada homem? Necessário é, pois, viver no temor. Quem sabe, irmão meu, se a primeira vez que vos permitires uma satisfação indigna,
A primeira vez que consentires em tal pensamento ou cometeres tal pecado, quem sabe, digo, se Deus ainda quererá perdoar-vos. Olha, meu irmão, minha irmã, a medida de pecado não é a mesma para mim e para você que está ouvindo esse áudio. Diz um pecador: Deus é cheio de misericórdia. Quem o nega? Respondo eu. A misericórdia de Deus é infinita, mas apesar de toda essa misericórdia, quantos se condenam todos os dias? Enviou-me Deus, diz o Salvador, a curar os corações contritos. Isaías 61:1. Cura Deus de boa vontade, perdoa os pecados, mas não pode perdoar a vontade de pecar. Replica-se-á: eu sou novo. Sois novo? Mas Deus não conta os anos, conta os pecados e a medida dos pecados. Não é a mesma para todos. A um pecador perdoa Deus 100 pecados, a outro ele perdoa até 1000. Um outro será condenado ao inferno logo ao seu segundo pecado. Quantos se têm tornado repobros desde a sua primeira queda? Refere São Gregório Magno que um menino de 5 anos foi precipitado no inferno por uma blasfêmia. A uma serva de Deus, Benedita de Florença, revelou a Santíssima Virgem que uma menina de 12 anos fora condenada ao cometer o primeiro pecado. A mesma desgraça aconteceu a um menino de 8 anos, que morreu e se condenou ao primeiro pecado que cometeu. Conforme refere São Mateus, em Mateus 21:19, Nosso Senhor amaldiçoou a figueira estéril, logo a primeira vez que a encontrou, sem o fruto que nela procurava. Nunca de ti nasça fruto algum, lhe disse o Senhor, e a figueira secou imediatamente. Outrora dizia Deus pela boca do profeta Amós, no capítulo 3, por causa dos crimes que Damasco cometeu até 3 e 4 vezes, não terei mais misericórdia contra ela. Que temerário ousaria perguntar-lhe a razão porque ele, a certa alma, quis perdoar 3 pecados e não 4. É preciso aqui adorar os juízos de Deus e exclamar como o apóstolo: ó abismo insondável da sabedoria e ciência de Deus! Como são impenetráveis os seus juízos e imperscrutáveis as suas vias. Romano capítulo 11, versículo 33. Segundo o pensamento de Santo Agostinho, sabe o Senhor a quem faz misericórdia e a quem não faz. Se uns experimentam os efeitos da misericórdia, é sem nenhum direito a eles da sua parte. Se outros são privados dele, é por um juízo de Deus, e ninguém pode contestar. Replicará ainda um pecador obstinado: tenho ofendido a Deus tantas vezes, e ele sempre me tem perdoado. Espero, pois, que ainda me perdoará esse pecado. Responderei eu: porque Deus não vos castigou até o presente, credes que ainda perdoará sempre? Não, não. A medida acabará por se encher, e uma vez cheia virá o castigo. Continuando as suas relações com Dalila, esperava Sansão livrar-se das mãos dos filisteus, como antes o tinha feito, mas por fim ficou preso e foi morto. Faz-nos o Senhor essa advertência: não digas, pequei e que mal me adveio. Guardai-vos de falar assim, porque ajunta o Espírito Santo. O Altíssimo sabe esperar a hora de retribuir a cada um conforme os seus merecimentos. Eclesiástico capítulo 5, versículo 4. Em outros termos, virá tempo em que pagueis de uma só vez todas as vossas dívidas, sendo o vosso castigo proporcionado às misericórdias que Deus vos havia feito no passado. Afirma São João Crisóstomo que há mais a temer para o pecador obstinado quando Deus o suporta e lhe espera, do que quando o castiga sem demora. De fato, observa São Gregório Magno, aqueles a quem Deus esperava com mais paciência, depois os castiga com tanta e maior severidade, quanto eles tinham sido mais insensíveis às suas misericórdias. Muitas vezes, acrescenta ele, os que por mais tempo foram suportados morrem de repente, sem terem tempo para se converterem. O que, sobretudo, há de espantoso para vós é que a vossa cegueira será tanto mais profunda e a vossa obstinação, no qual tanto mais invencível, quanto mais viva forem as luzes que tiverdes recebidos de Deus. Mas lhe valeria a ele, diz São Pedro, ignorarem inteiramente o caminho da justiça do que voltarem atrás depois de o terem conhecido. São Pedro fala na sua segunda carta,
capítulo 2, versículo 21. E São Paulo, em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, afirma que é impossível, moralmente falando, que uma alma que recaia no pecado depois de ter sido iluminada se converta ainda. Os que uma vez foram iluminados e saborearam o dom celeste e recaíram não serão renovados pela penitência. Bem terrível é esta ameaça que o Senhor dirige aos que se mostram surdos aos seus convites, como está sendo nesse áudio. Porque não vos renderdes quando eu vos chamava, também eu, à vista de vossa perca, rirei e escarnecerei de vós. Salmo capítulo 1, versículo 24. São para notar estas palavras, eu também, dão a entender que Deus pagará na mesma moeda ao pecador. Quem escarneceu de Deus, confessando-se, prometendo e depois renovando sempre as suas traições, quando a morte se aproximar, também Deus por sua vez escarnecerá dele. Conforme o sábio diz, o imprudente que recai na sua loucura é semelhante ao cão que volta a ingerir o que tinha lançado fora. Provérbio 26, 11. Eis o comentário de Dionísio sobre esse texto. Assim como se sente horror às náuseas à vista de um animal que retoma ao que havia deitado fora, assim também Deus aborrece aquele que recai nos pecados que tinha detestado na confissão. É preciso, meu irmão, minha irmã, temer sempre. Como fala em Eclesiástico 21:1, meu filho, pecastes? Não torne a pecar, mas pede que os pecados passados se sejam perdoados. Tal é, ó cristão, o aviso que te dá o teu bom Senhor, porque quer a tua salvação. Meu filho, te diz ele, não peques mais, pelo contrário, doravante solicita a remissão dos pecados que tem cometido na tua vida passada. Meu caro irmão, quanto mais tens ofendido a Deus, mais deves temer de continuar a ofendê-lo, porque um pecado a mais faria pender a balança da divina justiça e você seria condenado. Não digo em absoluto que depois de um novo pecado não houvesse perdão para ti, não sei, mas o que te digo é que isso pode acontecer. Quando, pois, fores tentado, dize: quem sabe se Deus ainda me perdoará ou serei condenado? Dize-me outra coisa. Tomarias uma certa comida ou bebida se fosse provável que ela tivesse envenenada? Com certeza você não tomaria. Se pensasse de ti para ti com alguma probabilidade que teus inimigos te esperavam em certo caminho para te matarem, passarias por esse caminho? Com certeza você não passaria. Ora, que segurança ou mesmo que probabilidade tens tu de que, tornando a pecar, terás verdadeira dor e não recairás depois? Em que te podes fundar para crer que Deus te mandará a morte na mesma ocasião do pecado? Ou, enfim, que após a tua recaída não te abandonará? Quem pode garantir isso, meu irmão, minha irmã? Que incoerência! Se compras uma casa, nenhuma preocupação esqueces para assegurares a posse dela. Com receio de perderes o dinheiro, se tomas um remédio, procuras ter a certeza de que não te fará mal. Se atravessas um riacho, acautela-te para não cair nele. Se queres arriscar a tua salvação eterna por uma satisfação miserável, por um prazer brutal, você não pensa duas vezes. Espero confessar-me, dizes. Mas pergunto-te, quando te confessarás? No domingo próximo? Em que te diz que viverás até o próximo domingo? Até amanhã? Quem te responde pelo dia de amanhã? Como terás a posse de um dia se não tens de uma hora? Como te atreves a prometer que te hás de confessar amanhã, não sabendo se viverás sequer uma hora? É de Santo Agostinho essa reflexão. E a ele ainda acrescenta: prometeu Deus o perdão a quem se arrepende, mas não prometeu o dia de amanhã a quem o ofende. Se pecas, pode Deus dar-te tempo para fazeres penitência, mas também pode não te dar. Se não te der, que será de ti por toda a eternidade? Seja como for, desde já e por um miserável capricho, perdes a tua alma e coloca-te em risco de a perderes para sempre. Porias tu em risco 1000 escudos por um vil deleite? Irei mais longe. Por um prazer fugitivo, quererias arriscar toda a tua fortuna em dinheiro?
casas e até a liberdade e a tua vida? Com certeza você não faria isso. E é sem outro motivo que consente em tudo perder num instante a tua alma, o teu paraíso, teu Deus. Mas diz-me, serão historietas ou verdades os ensinamentos da fé acerca da existência de um paraíso, de um inferno e de uma vida eterna? Crês tu, meu irmão, minha irmã? Se a morte te surpreender em pecado mortal, estarás perdido para sempre. Então, que temeridade, que loucura em te condenares a ti próprio, desde já a uma eternidade de penas, dizendo: espero reparar isto mais tarde. E aí Santo Agostinho vai dizer: ninguém quereria estar doente mesmo com esperança de cura. Ninguém é tão louco que ingerisse veneno dizendo: com remédios talvez escape. E ireis devotar-vos a uma morte eterna, na esperança incerta de mais tarde vos subtrairdes a ela. Ó loucura, que tem levado e não cessa de levar ao inferno uma multidão de almas. Escutai antes a ameaça de Deus que lhe diz lá em Isaías 47, versículo 10. Estás confiando na tua malícia? Sobre ti virá o mal e não saberás a sua origem. Pecastes, contando temerariamente com a misericórdia divina. De repente virá sobre ti o castigo, sem que saibas de onde vem. Meu irmão, minha irmã, essas são as sentenças de Santo Afonso de Ligório, bispo e doutor da igreja. É necessário que a gente creia na misericórdia divina, mas é necessário que ela a gente coloque de um lado da nossa vida e o temor do outro, porque a piedade e a cólera são inflamavelmente rápidas diante de Deus. Como eu disse lá no começo, Eclesiástico capítulo 5. É necessário a gente acreditar na misericórdia, mas não abusar dela. E como eu e você não abusa? Tendo uma vida piedosa, fugindo de todos os tipos de pecado, vivendo uma vida conforme a vontade de Deus, tendo como exemplo a vida dos santos. Nada mais prazeroso do que olhar para a vida dos santos. Um São Domingos sábio, uma criança que tinha a maturidade de um ancião, que andava de cabeça baixa para não olharem as belas mulheres, para não olhar as naturezas, para não se distrair os seus olhares. E aí os outros meninos na escola diziam para ele: você só anda de cabisbaixo e tristonho, você não olha nem para a direita e nem para a esquerda, você não olha para lado nenhum, vive com a cabeça baixa, por que você faz isso? E São Domingos Sábio dizia: eu guardo os meus olhos para que eles sejam puros, para que eu contemple melhor a bem-aventurada Virgem Maria no céu. Olha que mistério, que ensinamento que esse grande santo, apesar da pouca idade, tinha, dá para mim e para você. É isso que eu e você tem que ter em mente, andar na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus sabe que Deus está vendo ele a todo momento, então ele evita pecar. E como eu faço isso? Eu, como uma pessoa que propaga o rosário, digo para você: reze o rosário o dia todo. Quem está rezando ao tempo todo não tem tempo para blasfêmia, não tem tempo para o pecado. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu não estou rezando, eu acabo caindo com os lábios, eu acabo caindo com os olhos e caindo com as atitudes. E aí eu preciso correr para me confessar. Mas como Santo Afonso de Ligório nos disse, será que eu vou ter tempo de me confessar? Será que ainda Deus vai dar mais uma gota de misericórdia para mim? É necessário eu e você se posicionar como verdadeiros soldados de Cristo. Salve Maria Imaculada.